Shiva Shambho, que a luz do Divino Ser possa nos envolver uma vez mais, que nós possamos ser amparados pelos mestres do amor-sabedoria, nesse momento em que nos encontramos reunidos e que nós possamos, através do artifício da palavra, levar realmente sementes de luz aos nossos corações, porque nós trazemos um coração sedento de luz. Pelo menos o meu, particularmente, o é. Então, estar no mundo não é tão fácil, nessa plataforma material. Então, por vezes, nós nos sentimos muito ilhados, muito apartados, muito isolados, alguns até mesmo angustiados. O que é natural dentro das circunstancialidades de uma existência que se manifesta no plano da materialidade, num planeta como esse. E como escolher o caminho nessas circunstancialidades que são de meias luzes e meias sombras, qual seja, onde nós não conseguimos ver com clareza aquilo no qual estamos inseridos, ou sequer conseguimos ver com clareza aquilo que somos. Então, como escolher um caminho? Eu acho que, antes de escolher, é preciso nos perguntar como perceber o caminho. Porque como eu vou escolher aquilo que eu não conheço? Como eu vou ter opções diante do desconhecido? Eu só posso optar por aquilo que eu conheço. Então, se eu não conheço o verdadeiro caminho, como que eu vou optar por ele? Se nós nos mantemos apenas conectados com as possibilidades do mundo material, como que nós iremos optar por algo que transcenda o mundo material? Então, nós não podemos optar por aquilo que não conhecemos, ou por aquilo que não vemos, por aquilo que não detectamos. Então, como escolher o caminho? Antes de fazer essa pergunta, nos é necessário honestamente perguntar: quais caminhos eu consigo ver? O que eu realmente consigo detectar em termos de possibilidade e opções? E a maioria de nós que estamos aqui na plataforma material, no plano tridimensional, nós confundimos o caminho com certos objetivos ou certas metas a ser alcançadas em termos de realizações no mundo material, mas que nem sempre isso vai representar ou represente o caminho. Quando nós falamos de caminho dentro de uma perspectiva espiritual, nós estamos falando de propósito. E propósito nem sempre tem a ver com objetivos. Propósito é algo alinhado com o nosso ser, com a nossa dimensão mais interna, o nosso ser real. Porque nós somos meros visitantes nesse plano de existência. Aí a pergunta é: se somos visitantes aqui nesse plano de existência, por que viemos aqui fazer esta visita, realizar essa visita? Por que aqui estamos? Talvez essa seja a chave para detectar o caminho. Porque senão nós vamos ficar num jogo de opções, de realizações no mundo material, mas que isso não vai representar o caminho. Eu posso escolher ser médico, é um caminho. Eu posso escolher ser engenheiro,
é um caminho. Eu posso escolher ser professor, é um caminho. Mas será que esses representam o caminho? Qual seja, isso é algo que me leva à minha meta suprema? Porque todos nós queremos chegar em algum lugar. Nenhum de nós está satisfeito na situação em que nos encontramos e no lugar em que estamos. Ou se estamos satisfeitos, há algo errado. Porque aqui não é o nosso lugar. Então veja como dentro de nós existe um certo impulso, uma certa inquietação que nos move para algum certo lugar, para algum certo propósito que nem sempre nós conseguimos detectar, que nem sempre nós conseguimos vislumbrar. Qual de vocês não sente um certo desconforto, uma certa inquietude? É como se essência e existência nunca se encontrassem de fato. É como se eu trouxesse algo em mim que não se realiza no plano da materialidade, por mais que eu me esforce. E nós podemos cair num jogo muito perigoso, que é um jogo ilusório de ficar mudando de lugares, mudando de características, de circunstâncias, até mesmo de relacionamentos, buscando esse certo lugar e nunca encontrando. E é importante nós também evidenciarmos que as próprias energias materiais, elas estão sempre nos impulsionando para fora. Elas estão sempre nos aliciando e nos conectando com o mundo externo. E com isso, ela nos traz uma perspectiva que não é a perspectiva do ser real ou do nosso mundo interno, e sim das possibilidades de movimento no mundo externo. E as possibilidades de movimento no mundo externo são muitas. Algumas foram escolhas nossas, outras não. Algumas situações escolhemos, por outras fomos escolhidos. E assim nós vamos vivendo dentro do tempo e espaço que caracteriza esse plano, né? Levado pelo tempo e movidos pelo espaço, ou no espaço, né? Vivendo circunstâncias diferentes, um período em uma cidade, outro período em outra, um período num relacionamento, outro período em outro, ou em nenhum relacionamento, enfim. Essas alternâncias próprias da vida que se manifesta no plano da existência. Mas será que isso nos traz a visão do caminho? O que é o caminho? Os antigos rishis, eles afirmavam que nós só conseguimos vislumbrar o caminho quanto nós temos uma percepção do Dharma. E o que é o Dharma? O Dharma é a nossa harmonia com o próprio plano da vida, com o próprio plano divino. Porque nós somos seres divinos. E existe uma regência divina. Quando esse ser divino que eu sou se harmoniza, se integra ao plano divino que rege, que é regencial, isso nós chamamos de Dharma, o Dharma pessoal. Quando nós estamos no Dharma, nós estamos naturalmente em nosso caminho. E aí não é preciso esforço para achar caminho.
Aliás, todos os esforços para procurar caminho só nos afasta mais do caminho e mais nos confundem. Quando Sadhguru estava fazendo uma peregrinação pelos Estados Unidos, fazendo uma série de palestras, né, e Sadhguru conseguiu uma estrutura dentro do seu trabalho realmente fabulosa. E aí perguntaram a ele: como que você conseguiu fazer tudo isso? E ele respondeu: eu não pensei, eu não fiz nada, tudo isso aconteceu. Aconteceu porque eu estava alinhado com o meu propósito. E nesse alinhamento com o meu propósito, a, o próprio plano regencial divino fez com que tudo manifestasse. Eu realmente não fiz esforço nenhum. Eu realmente não planejei nada. Então, quando nós ficamos aprisionados no nosso eu menor ou no nosso ego, dentro das nossas estruturas racionais analíticas, do nosso mental inferior, né, por vezes nós estamos bloqueando para que esse fluxo ou esse impulso da vida maior possa se manifestar através de nós, sem que nós estejamos no controle. O grande problema ou a grande questão é que nós queremos controlar. Nós queremos controlar a existência, nós queremos controlar a vida. E nós não percebemos que existe um fluxo divino de manifestação e que esse movimento nosso de controle, por vezes, impede que nós possamos ter acesso a essa manifestação, a essa expressão maior da vida no plano da existência. Samana Jesus, ele dizia: não se preocupem com o que havereis de vestir, nem se preocupem com o que havereis de comer. Não é o corpo mais do que a veste e a vida mais do que os alimentos? Olha as aves do céu. Elas não semeiam, não ceifam, não juntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo. Não tecem, não fiam. E eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como uma delas. Se Deus assim faz com as ervas do campo, que hoje vicejam e amanhã secas são recolhidas em molhos e jogados ao fogo, o que não fazem por vocês, homens de pouca fé. Pouca fé. O que é ausência de fé? É ausência de percepção do plano divino. Fé não é acreditar em alguma coisa. Porque eu posso acreditar que Deus é verde, que Deus é azul, que o mundo vai acabar no fim do ano, que Jesus vai voltar andando por sobre as nuvens. Eu posso acreditar em um monte de coisas. Mas fé não é acreditar. Fé é o exercício do primeiro atributo divino, que nós chamamos de chama azul, ou frequência da vontade e poder, que está alinhado diretamente com o plano divino. E quando nós exercitamos isso, nós nos tornamos canais de manifestação. Canais de manifestações. E tudo se manifesta.